Como você lida com o sofrimento? Então alguma coisa não tá indo bem na sua vida. Aconteceu alguma coisa ou alguma situação que você tá pensando assim, cara, isso tá errado, isso não devia estar acontecendo comigo. Pode ser, uma dor absurda de uma desilusão amorosa, de uma perda de alguém que você ama, de uma doença. Como você lida com o sofrimento? Você, você acha que você sabe ser uma boa companhia para você mesmo? Quando eu comecei a trabalhar com comunicação não violenta, comecei a pesquisar muita coisa sobre empatia e aí descobri que é muito importante associar a prática da compaixão à prática da empatia. Se você ainda não assistiu a minha TED Talk, eu conto lá a história de como é que foi que isso aconteceu. Eu posso deixar o link aqui em algum lugar para quem ainda não assistiu. Mas aí eu comecei a estudar essa coisa da compaixão, e inclusive tem uma pesquisadora incrível que fala sobre isso, que é a Kristin Neff, que também tem uma TED Talk muito legal, que ela fala da importância de se cultivar mais autocompaixão ao invés de focar tanto em autoestima. Também posso deixar o link em algum lugar aqui. Tô fazendo um curso com a Kristin sobre autocompaixão. E ela fala dos componentes da autocompaixão. E eu achei muito legal gravar um vídeo sobre isso, porque eu acho que faz total sentido quando a gente está pensando em ser a nossa melhor companhia em momentos de sofrimento. Então, ela diz que um dos principais componentes, tem três, mas eu só vou falar de um deles nesse vídeo. Um dos principais componentes é você saber parar de ter um senso de isolamento e entender o sofrimento como uma humanidade comum com outras pessoas. E isso tem muito a ver com a gente olhar para o sofrimento e falar, cara, o sofrimento existe. E se ele tá acontecendo agora, é porque ele tinha mesmo que acontecer. É claro que na prática não é tão gostoso assim, né? Porque quando a gente tá sofrendo, vem mesmo aquela situação do por que eu? Que ruim tá assim, eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse diferente. E às vezes isso é até um processo meio inconsciente, a gente deixa aquilo meio guardado, assim, a gente vai tentando passar pela situação sem olhar para ela. Mas a gente sabe que não funciona muito bem, né? Então acho que é um aprendizado grandioso, assim, de grande sabedoria pra vida mesmo. A gente saber ter autocompaixão, a gente saber ser uma boa companhia pra gente mesmo. E aí a Kristin, ela conta um exemplo dela que eu acho que ilustra muito bem isso que eu tô querendo dizer desse componente do isolamento e da humanidade comum. Que é, a Kristin tem um filho autista e ela conta lá no curso dela que um dia ela foi num parquinho com ele. E chegou no parquinho, tava lá um monte de criança interagindo e o filho dela chegou e ele foi sozinho pra perto do escorregador e ficou lá sozinho dando uns tapas assim no escorregador. E aí a Kristin olhava assim para as outras crianças, as mães assistindo, as crianças brincarem, dar risada, tal, e ela olhando pro filho dela ali sozinha, ela começou a pensar, cara, por que meu filho é assim? Por que, né? Por que eu, tipo, todas essas outras mães estão tendo a oportunidade de ver o filho feliz, interagindo, né? Que droga, cara. Que é esse sentimento que passa pela nossa cabeça, né? Quando a gente tá sofrendo. Por que eu? Por que agora? Ela percebeu que esse caminho leva pra pra ela ter pena dela mesma, não ajuda ela em nada, né? E aí ela pensou, pera, calma. O que tá acontecendo comigo agora? Eu tô fazendo essa pergunta de por que eu, né? Porque agora, como se eu fosse a única mãe que tem um desafio com o filho. O meu desafio nesse momento com meu filho é ter um filho autista. É não vê-lo interagindo com outras mães. Mas isso não quer dizer que as outras mães que estão com os filhos ali, bonitos, né? Elas não vão ter desafios. Aliás, a definição de maternidade é ter um desafio de educar um ser humano. É ter o desafio de ser responsável pelo desenvolvimento de um ser humano. Então, se o meu é o filho autista, o delas é qualquer um outro. E aí essa pequena mudança de pensamento fez ela sair de um lugar do tipo, essas mães não entendem o que eu passo, não, pra um sentimento de tipo, putz, cara, tamo aí todo mundo no mesmo barco, todo mundo sendo mãe, todo mundo enfrentando o problema que tem do seu jeito, né? Eu achei que é um exemplo lindo, assim, e eu sei que é um exercício difícil, porque quando a gente tá sofrendo, é ruim pra caramba.
Mas a gente sair, a gente entender que as nossas imperfeições, as coisas que dão errado na nossa vida, os nossos fracassos, as nossas derrotas, os nossos medos, eles não são o que nos distanciam das outras pessoas, eles são o que nos une. Então ter certeza disso, que o sofrimento existe para todo mundo, que as grandes dores que você pode passar na tua vida, seja a morte de alguém querido, uma desilusão amorosa, um fracasso profissional, uma doença, cara, né, passar por depressão, por crise de pânico, todas essas coisas são horríveis de passar. Muitas outras pessoas já passaram também, sabe? Então, é claro, esse é só um componente da autocompaixão, e eu não vou falar de todos, senão esse vídeo vai ficar enorme, mas eu acho que ele é um bom início. A gente aceitar que o sofrimento existe e que se ele tá acontecendo, é pra gente passar por ele. Então, fica aí, depois eu pretendo gravar mais coisas sobre autocompaixão, porque é um tema que realmente tá mexendo comigo. Eu acho que, cara, quando a gente aprende a ser a nossa melhor companhia, a vida fica uma delícia. Então, se você quiser acompanhar, eu tenho feito vídeos semanais agora, tenho postado aqui no Facebook da Thier, em breve começo a postar no YouTube também, mas segue aqui, carolinalon.com, assina minha newsletter ou no tiercoach.com.br pra gente se acompanhar, tá bom? Se você gosta de assuntos relacionados a comunicação não violenta, relacionamentos, coaching, vou estar falando bastante deles por aqui, beleza? Obrigada, beijo!